seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Carolina Guterres e eu sou especialista em desenvolvimento pessoal. Hoje eu vim trazer um tema aqui para você que é a consciência incondicionada, ou seja, Deus. Talvez nesse vídeo aqui você vai ter uma compreensão totalmente nova do que é Deus e isso pode mudar completamente o rumo da sua vida, como tem mudado a minha nos últimos anos. Para a gente entrar nesse assunto, primeiro vamos entender o que é condicionamento. Condicionamento é alguma coisa que cria barreira. Então, você precisa de X para chegar no Y. Por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu tiver a casa dos meus sonhos. Então, existe uma condição ali. Enquanto eu não tiver a minha casa dos sonhos, eu não vou ser feliz. Outro exemplo aqui. Você só pode ser feliz quando você tiver o emprego perfeito. Ou eu só vou ser feliz se o fulano ficar comigo. Se o fulano não ficar comigo, eu não vou encontrar a minha felicidade. Isso são condições que estão sendo impostas, tá? É como se houvesse uma troca ali sendo feita. Ou um preço para todas as coisas, tá? E como que esse condicionamento, essas condições, elas nos afetam? Você acaba ali ficando aprisionado num ciclo de frustração, de decepção, porque você está ali limitando, entendeu? Você está criando uma limitação. Então, uma consciência condicionada, ela cria limitações para as coisas. Mas antes ainda de nós chegarmos ali no fato da consciência incondicionada que é Deus, vamos entender de onde que vem esses condicionamentos. Por que que eu digo que eu só vou ser feliz quando eu tiver a casa dos meus sonhos, ou que eu só vou ser feliz se o João ficar comigo? Enfim, por que que eu falo esse tipo de coisa? De onde que vem esses condicionamentos? Para a gente existir aqui nesse mundo, para a gente conseguir se mover, a gente foi criando condicionamentos ao longo da nossa vida. Então, a gente nasce, a gente é inserido ali numa família, que é inserida ali numa sociedade, que é inserida ali numa cultura. Então, existem diversas camadas de condições. Tem aquilo que os nossos pais trouxeram para nós. Se meu pai e minha mãe me explicou que é assim que a vida funciona, é assim que a vida vai funcionar para mim, porque eu sou ali uma criança, eu tô crescendo, né? Nós estamos inseridos também numa sociedade que vê a vida de uma forma. Às vezes até numa religião que também vê a vida de uma forma. Então, são diferentes perspectivas que entram dentro de mim, que criam diversas condições. Então, aquilo que eu acredito vai determinando o que eu vou fazendo, como que eu vou concebendo a minha realidade. A gente recebe diversas impressões ao longo da vida, da família, da sociedade, da cultura, da religião, da escola, todas as pessoas com quem a gente vai convivendo. Só que aí a gente chega num ponto em que a gente é adulto, que a gente vai descobrindo coisas sobre nós mesmos, a gente vai entrando no autoconhecimento e a gente vai se perguntando, tá, mas será que é assim mesmo? Ou será que sempre foi assim porque eu acreditei que era assim? E aí você vai se perguntando também, tá, mas isso é meu ou isso é do outro? Então você chega num ponto de oportunidade, nós podemos chamar assim, onde você se questiona se as coisas que você acredita são de fato porque você sente ou porque alguém colocou em você, que eu gosto muito de chamar de programação. Então, nós todos fomos programados até uma certa idade. Nós recebemos impressões que não eram nossas. Mas depois de adultos, que nós podemos nos questionar se aquelas crenças que eu tenho são válidas, se as crenças que eu tenho é o que a minha essência está me contando. Esse é um ponto que a gente vira a nossa vida, é um ponto de virada na nossa vida. Quando a gente começa a se perguntar se aquilo é real mesmo ou se aquilo foi algo que colocaram dentro de mim e que eu aceitei como verdade. Agora, então, vamos para a consciência incondicionada. Deus, ele não impõe nenhuma condição para ele existir. Ele simplesmente é Deus.
aquele que faz o impossível, aquele que criou tudo, que concebeu toda a criação. Deus, sendo essa consciência incondicionada que tudo é possível, a gente precisa entender que a gente foi criado por Ele. Eu fui criada por Deus, você foi criado por Deus. Se Deus é essa consciência ilimitada que criou tudo, todas as coisas, você concorda comigo que Ele está presente também em cada coisinha que existe, inclusive em mim e em você? Partindo dessa perspectiva que Ele criou tudo e Ele é tudo, dentro de nós existe um poder divino, Deus, essa consciência incondicionada vivendo dentro de nós. Deus não é uma entidade separada de mim, não. Deus habita dentro de mim. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que o Pai está no Filho, mas o Pai é maior do que o Filho. O que isso significa? Que Deus está dentro de nós, mas Ele ainda continua sendo maior do que nós. E quando a gente fala em termos de manifestação, de criação da realidade, nós estamos reconhecendo esse poder divino, Deus dentro de nós, e estamos co-criando, nós estamos criando a realidade juntos. Então, eu não sou uma entidade separada de Deus, nós estamos juntos, eu reconheço o poder que habita em mim e, portanto, eu percebo que as limitações que eu tenho fui eu mesma que coloquei, tá? Pode sim ter sido os pais, pode ter sido a sociedade, pode ter sido a cultura, mas são todos vítimas de vítimas. E quando a gente começa a amadurecer, a gente simplesmente para de culpar qualquer uma dessas pessoas e começa a assumir a responsabilidade pela própria vida. Então, não importa como eu fui condicionado, não importa se o que a minha mãe, meu pai falou para mim acabou me afetando e fazendo mal para mim, porque eles também acabaram sendo vítimas de vítimas. Então não dá para ficar culpando. A gente tem que pegar e assumir a nossa responsabilidade pela criação da nossa realidade. Então, a partir do momento que eu sei que Deus habita em mim, eu posso criar qualquer coisa na minha vida. A partir do momento que eu acabo com os meus limites, eu também me torno ilimitado, porque a sabedoria me habita. Então, eu preciso querer acessar essa sabedoria para então mudar a minha vida. Deus, ele não vai julgar, ele não vai criar limites, ele é uma energia neutra, uma energia criativa. Então, Deus cria tudo, tudo, mas ele é neutro. Se você ficar falando para você, tá? Que você é feio, que você é ridículo, que você é burro, que você... Enfim, que você ficar ali só se xingando. Essa consciência que é neutra, que é criativa, vai criar aquilo para você porque é você que está escolhendo. Lembra do nosso livre-arbítrio, que também está na Bíblia. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher o que criar na nossa realidade. Então, eu escolho e a energia, o poder que me opera, vai criar aquilo na minha vida. Outro exemplo que eu posso dar para vocês de como isso acontece, essa manifestação acontece, é você pegar um espelho, colocar aí na sua frente, você vai, se você tá ali maquiada, tá? Você vai olhar para o espelho, você vai ver você maquiada, certo? O espelho tá refletindo o que você fez, tá? Agora, você ficar olhando para o espelho, querer que o espelho maquie você, que o espelho faça você estar maquiada sem você ter feito a maquiagem, isso não vai rolar, isso não vai acontecer. Então, Deus é o espelho, ele cria tudo, tá? Só que o que você está mostrando para o espelho? O que você quer que apareça ali? O que você quer? Que imagem você quer criar? Entendeu? Então, você precisa enviar, decidir. Então, agora vamos ver um pouquinho das diferenças da consciência condicionada e da consciência incondicionada, só para você fixar isso na sua cabeça. O condicionamento, ele impõe regras, ele impõe restrições, ele tem bloqueios, então ele é muitas vezes baseado no medo, na escassez e também na falta de merecimento,
tá? Então, quanto mais condicionado você for, mais você tem a tendência de sentir medo, de sentir que você não merece, que você não é suficiente, que aquilo é demais para você. E essas condições, elas fazem com que você busque soluções que não estão dentro de você, que você busque soluções que estão fora. Então você vai ver alguém fazendo uma promessa muito incrível e você, nossa, isso vai mudar a minha vida, vai mudar o meu jogo completamente. Só que você entra às vezes numa furada, você vai lá e vê que não era aquilo tudo. E é só uma questão de você entender que tudo está dentro de você, que você cria tudo, tá? Eu costumo dizer que existem muitas coisas, muitas ferramentas no mundo que a gente pode utilizar para autoconhecimento, como por exemplo o tarô, que eu trabalho, tá? Ele é uma ferramenta, mas ele não é tudo. Ele não é aquilo que você precisa para curar alguma coisa, para você construir alguma coisa na sua vida. Ele é uma ferramenta que está à disposição para te ajudar nesse processo. Então, tudo o que existe é para nos ajudar, não para substituir o poder divino e ilimitado que tem dentro de cada um de nós. Então, a consciência incondicionada, ela não vai impor condições, ela é baseada que tá tudo disponível já agora, nesse momento para mim, tá? Tudo é um potencial, tudo é uma sementinha, basta eu decidir, basta eu alimentar, basta eu ir lá todos os dias alimentando aquilo para construir, sabe? Tudo acontece a partir de mim e não fora de mim. O que limita a nossa experiência é apenas esse estado mental. Então, uma coisa muito fácil para a gente entender o que é uma condição e o que não é você lembrar assim, nossa, se eu tô dizendo para mim só é possível se, eu já tô me limitando. Agora, quando eu fico todo o momento, eu lembro que Deus é a consciência ilimitada, que não tem limitação, que não tem si, não tem mais, não tem porém, não tem porquê, só é. Aí eu vou tirando muito rápido esses condicionamentos. Porque eu fiquei, gente, muito tempo tentando limpar as tais das crenças limitantes, porque nós temos muitas. Mas eu percebi que se eu só ficasse fazendo isso, eu ia passar o resto da minha vida limpando. Até porque a cada experiência nova que a gente tem, às vezes a gente vai colocando mais crença limitante em cima. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar tudo pela ótica do ilimitado, Deus é ilimitado, você limpa na hora. Então você só direciona aquilo que você está vivendo, experimentando. Se eu tô colocando um se eu tô colocando um mas, se eu tô colocando um porém, é porque eu tô já limitando. Então eu não preciso identificar uma crença ali. Eu só vou vendo o que é limitante e o que é ilimitado. Então é isso que eu quis trazer nesse vídeo. Quis trazer um pouquinho sobre Deus, porque é nele que tudo começa e tudo termina. Então, sendo essa consciência incondicionada, e eu até escrevi uma frase esses dias que é: você fala que acredita em Deus, mas você não tem fé. Então, o que é acreditar em Deus? Não é só dizer Deus existe, eu acredito em Deus. Não, se você acredita de fato, você não precisa ver, né, para crer. Você não precisa ver milagres acontecendo para saber que milagres existem. Então, a partir do momento que você reconhece a sua fé, que você começa a entender que você é que está criando limitação, que você está cercando o teu jardim aí, você expande esse jardim para fora, você expande para criar as coisas que você quer criar na sua vida. E se esse vídeo ressoou com você, se você quer saber mais sobre a arte da manifestação consciente, fica aqui no meu canal, acompanha os vídeos curtos também, onde eu faço diálogos diariamente com o universo para entendendo como que a coisa toda funciona. Te vejo logo mais no próximo vídeo.